Boa tarde, pessoal. Seguindo em frente, então, com a nossa disciplina de processo penal, hoje nós vamos conversar sobre sentença, que é o tópico seguinte que a gente tem na nossa ementa da disciplina. Leitura obrigatória, artigo 381 e seguintes do Código de Processo Penal. Nossa aula de hoje conta com a doutrina de Nestor Távora, Norberto Avena e a professora que vos fala, né? Então vamos lá. O processo penal, ele possui atos jurisdicionais. Dentro desses atos, nós podemos citar despachos que dão andamento ao processo, não abordam controvérsias processuais, decisões interlocutórias que decidem controvérsias entre as partes, podem ou não pôr fim ao processo, decisões definitivas que afastam a pretensão punitiva estatal, mas não avaliam procedência ou improcedência da ação. Elas reconhecem, então, a existência de uma causa extintiva da punibilidade, por exemplo, sentença de prescrição, e a sentença. Note, refere que a sentença é a decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito, abordando a questão relativa à pretensão punitiva do Estado para julgar procedente ou improcedente uma imputação. Ou ainda, sentença é uma decisão definitiva do processo que acolhe ou rejeita uma imputação formulada pela acusação. Se acolhe, é procedente a ação, se rejeita, é improcedente. Pode ser condenatória, quando o juiz conclui pela procedência da acusação, então ele impõe ao agente uma sanção penal, ou quando julga procedente total ou parcialmente a pretensão punitiva, requisitos no artigo 387 do Código de Processo Penal. Ou sentença absolutória, quando o juiz julga improcedente a acusação, ele não acolhe a pretensão punitiva do Estado, não impõe sanção ao acusado. Dentro de sentença absolutória, nós temos as próprias, que implicam numa simples absolvição sem qualquer consequência relevante no processo, e nós temos a sentença absolutória imprópria. Nesse caso, o réu é inimputável, ele será absolvido impropriamente, mas a ele será aplicada medida de segurança. Medida de segurança não deixa de ser uma sanção penal constritiva de liberdade, mas ela vem no interesse da cura do sentenciado, tá? Portanto, na sentença absolutória imprópria, o juiz reconhece a ausência de culpabilidade, embora ele reconheça estarem presentes materialidade, autoria do crime. Então, aplica a medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal, e a finalidade não é castigar, não é reeducar, mas é curar. Por isso, aplica a medida de segurança e o agente, então, que tem algum problema mental, alguma doença mental ou psíquica, ele vai ser submetido à medida de segurança. Artigo 492 do Código de Processo Penal e 97 do Código Penal. Classificação das sentenças, tá? A natureza jurídica da sentença, gente, ela depende dos seus efeitos preponderantes. Que efeito vai ter aquela sentença? Declaratória é a primeira. Declaratória absolve ou julga extinta a punibilidade ou a inocência do réu na absolvição. Então, ela declara a punibilidade ou extingue a pena. Condenatória, sentenças que julgam procedente a pretensão punitiva, como a gente viu, aplicando pena. Constitutiva, cria um novo estado jurídico, são raras no procedimento penal, mas assim, sentença de habeas corpus que determina, por exemplo, trancamento de inquérito policial é constitutiva. Mandamental, ela vai ter inserida nela uma ordem a ser cumprida sob pena de desobediência. Então, assim, pode ser a determinação para a entrega de um objeto, por exemplo, de um processo findo. Executivas, além da essência de sentença, ela já tem uma natureza própria de executar. Por exemplo, sentença proferida em auto de sequestro, tá? Artigo 125 e 133 do Código de Processo Penal. Fundamentação e estrutura das sentenças. Leitura obrigatória, artigos 381 e 564 do Código de Processo Penal. O que é que tem que ter dentro da sentença? Qual que é o conteúdo obrigatório que a sentença deve ter? O Código de Processo Penal, ele estabelece requisitos intrínsecos da sentença, que se aplica também aos acórdãos proferidos nos tribunais. Sem esses requisitos, não se pode considerar um julgado válido. Então, sem os requisitos, é possível a anulação da sentença.
aplique-se o disposto 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Nulidade por falta de formalidade, que é elemento essencial do ato. Então, o que precisa ter? Identificação das partes. Da mesma forma em que se exige na denúncia ou na queixa a qualificação do acusado, os dados que devem identificá-lo, na ação penal, na sentença também o magistrado deve identificar e especificar exatamente quem são as partes envolvidas ali na relação processual. Relatório. A sentença tem que ter um relatório, que é a descrição sucinta do que foi alegado pela acusação, desde lá a imputação, desde a denúncia, o queixa até as alegações finais, o que foi afirmado pela defesa, então a defesa preliminar lá no comecinho, depois da citação, até as alegações finais. Então, tudo isso vai fazer parte desse tópico. É um fator de segurança que vai determinar, que vai demonstrar que o magistrado tomou conhecimento dos autos, né? Além de representar para quem lê a sentença, um parâmetro, né, para saber do que se trata a decisão jurisdicional. A Lei 9.099/95, ela que buscou a desburocratização da justiça, para garantir economia processual, ela dispensa esse relatório, tá? O magistrado não precisa fazer o relatório nos processos da Lei 9.099/95. Fundamentação é o cerne, é a alma, é a parte essencial da sentença. Trata-se de uma motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto, da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. Precisa que constem os motivos de fato, advindos da prova colhida, os motivos de direito, advindos da lei, interpretada pelo juiz, norteadores do dispositivo, tá? Então, é a consagração no processo penal daqueles princípios que a gente viu, persuasão racional do juiz ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento na livre interpretação da prova que está nos autos, tá? Aplicando seus conhecimentos jurídicos para que ele tenha uma justa solução para a questão. Para isso, as teses expostas pelas partes têm que ser apreciadas, merecem apreciação. O juiz vai afastar, o julgador vai afastar as teses que ele acha que são indevidas e vai acolher as que ele acha, dentro do entendimento dele, que estão corretas, né, que comungam com o entendimento dele. Não é obrigado, entretanto, o juiz a analisar uma por uma as alegações formuladas pelas partes, rejeitando ou aceitando individualmente. Mas, por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado, ele pode trazer implicitamente a avaliação das teses das partes. Fundamentação. Não pode o juiz fundamentar uma decisão com base em argumentos de terceiros, isso tornaria nulo uma sentença, tá? Bento de Faria, ele fala assim, ó, a sentença deve expressar a opinião própria do juiz e não a de outrem, ainda que se trate de autoridade consagrada nas letras jurídicas. Então, não é tido como fundamentada a decisão que reporte unicamente as razões das partes ou pareceres de opiniões doutrinárias. Por quê? Não é que o magistrado não possa se referir a parecer jurisprudência, tá? Mas ele não pode fazer esses pareceres, essas jurisprudências, como se fossem suas palavras. Ele tem que expor a sua convicção, tá? Ele pode se basear em jurisprudência, pode se basear em doutrina, mas ele tem que expor o entendimento dele e ele tem que coadunar o entendimento, a doutrina, ao que ele está examinando para dar a decisão. No tribunal do júri, gente, não precisa ter esse relatório ou fundamentação, porque é um ato jurisdicional vinculado ao veredito dado pelos jurados. Então, assim, ó, é uma exceção constitucional isso, né, assimilada pelo princípio do sigilo das votações. E os jurados decidem por livre convicção plena, né, não precisam motivar as suas decisões. Então, o magistrado, ele não pode tecer comentários sobre a culpa ou sobre a inocência do acusado quando ele profere sentença em sede de tribunal do júri, tá? Ele tem simplesmente que fixar a pena, tá? Que é justamente o dispositivo, a parte dispositiva da sentença. Quando ele fixa a pena, o juiz tem que fundamentar essa fixação da pena, né? Ó, escolhi essa pena porque os jurados julgaram de tal forma.
Por outro lado, a ata que é elaborada nos julgamentos, ela vai espelhar fielmente todo esse relatório do processo, tudo que aconteceu durante o julgamento, alegações das partes em plenário. A condenação ou a absolvição, então, é dada pelos jurados. O que o juiz-presidente faz? Ele vai proferir a sentença com base na decisão dos jurados, escolher a sanção penal, se for no caso de condenação, ou absolver no caso de absolvição. Indicação dos artigos. O juiz, ele tem que indicar os artigos que ele vai aplicar na sentença. Ele tem que mencionar todos os artigos, toda a base legal para proferir uma sentença. Quando um juiz profere uma sentença, ele tem que falar, olha, eu escolhi esse artigo, essa lei para decidir. Ele tem que mencionar isso nos fundamentos eleitos que guiaram ele para aquela sentença, tá? Dispositivo. O que é o dispositivo dentro da sentença? É a conclusão a que o juiz chegou. Elaborou um raciocínio, expôs, fundamentou, vai julgar procedente ou vai julgar improcedente, ele vai fazer dispositivo, tá? É no dispositivo, que é a conclusão, que ele vai fixar a sanção ou simplesmente declarar a inocência do réu. Tem que ter também na sentença a data e a assinatura do juiz. É uma individualização do órgão julgador, então assim vai autenticar esse julgado, né? Vai estabelecer o tempo ali, o momento temporal em que foi proferida a sentença, né? É de extrema importância, pessoal, a assinatura, porque isso pode anular a sentença, tá? Vai também determinar a questão da data, o marco inicial da contagem de prazo para recurso. No próximo dia útil, como a gente já viu, inicia-se a contagem dos 5 dias para que a parte possa recorrer. Proferida a sentença, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que nessa sentença tenha ambiguidade, contradição, omissão. O que a parte pode fazer dentro do prazo de 2 dias? Pedir ao juiz que declare essa sentença. Artigo 382 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração. É um autêntico recurso apresentado pela parte e vai aclarar o conteúdo da sentença. Então, a sentença está meio obscura, tem algum defeitinho, aspas, né? Tem alguma situação ali que precisa ser mais bem explicada, entra-se com os embargos. A doutrina chama de embarguinhos, porque, na verdade, os embargos mesmo são aqueles opostos em sede de Tribunal de Justiça, segunda e terceira instância, né? Oferecidos os embargos de declaração, no prazo de 2 dias, interrompe-se o curso do prazo de apelação até que o magistrado decida sobre os embargos e ainda nos embargos não precisa ouvir a parte contrária, tá, gente? E quais são os requisitos para você que autorizam você, como defensor do réu, a entrar com esses embargos de declaração? O que precisa ter na sentença para que você possa entrar com os embargos de declaração? Obscuridade. O que é, pessoal, obscuridade? É aquilo que é difícil de entender. Então, gera confusão. Quem está lendo a mensagem não consegue entender. No julgado, você vai poder ver a utilização de frases e termos complexos e desconexos. Então, impossibilita o leitor da decisão, leigo ou não, captar o sentido e o conteúdo que foi proferido. Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo sentido. Então, você não tem certeza do que foi falado, do que foi escrito na sentença, capaz de comprometer a segurança do que foi afirmado. Dentro de uma sentença, significa utilização pelo magistrado de termos com duplo sentido, que apresentam uma determinada orientação, segue um caminho oposto, fazendo com que o leitor termine não entendendo qual é o seu real conteúdo. Contradição também pode ter. É uma incoerência entre uma afirmação anterior e uma posterior, tá? O mesmo tema com 2 contextos, então você não consegue entender, compreender a sentença. E não existe contradição quando a decisão, sentença ou acórdão está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos, com outras sentenças. Isso não é contradição, isso é o posicionamento do juiz, tá? Omissão. É uma lacuna, é um esquecimento. Então, no julgado, é a falta de abordagem pelo juiz de alguma alegação ou algum requerimento formulado expressamente pela parte interessada que seja merecedor de apreciação.
que não caracteriza omissão? Não configura lacuna na decisão o fato do juiz deixar de comentar argumento por argumento, como eu falei, das partes, porque no contexto geral do julgado pode estar nítida a intenção dele de rechaçar este ou aquele argumento, tá? O que precisa ter também na sentença? Correlação entre acusação e sentença. Então, é a regra que, assim, o fato imputado ao réu na inicial tem que guardar extrema correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença, porque senão violaria o contraditório e a ampla defesa, consequentemente, o devido processo legal. Sobre isso, existe um instituto chamado emendatio libelli. Definição jurídica do fato, a gente sabe que é a tipicidade, não é? Então, o processo pelo qual o juiz, ele subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato da conduta proibida. Para dar a definição jurídica do fato, a gente transforma o fato em juridicamente relevante, numa análise mental, certo? Por exemplo, quando uma pessoa agride uma outra e vem a matá-lo, tá? Desculpa, quando uma pessoa agride uma outra, mas ele não consegue, tá? Então, ele comete uma tentativa de homicídio. A definição jurídica é tentativa de homicídio. A partir disso, a classificação do crime é o artigo 121, combinado com o artigo 14.2 do Código Penal. O Código de Processo Penal, no entanto, ele utiliza os termos definição jurídica de fato e classificação como sinônimos, tá? Na prática, o resultado é o mesmo. Então, no artigo, o que o juiz pode fazer na fase da sentença é considerar o fato narrado pela acusação na peça inicial, lá na denúncia ou queixa, sem se preocupar com a definição jurídica dada, porque o réu, ele se defendeu ao longo de todo o processo, de toda a instrução dos fatos. Então, os fatos que foram imputados a ele se defendeu, e não da classificação, tá? Então, por isso, o juiz pode alterar a classificação, chama-se emendatio libelli, sem qualquer cerceamento de defesa, porque o que está em jogo é a visão da tipicidade, o que pode variar conforme o convencimento do juiz, tá? Se o promotor escreveu, por exemplo, um furto com fraude, né? Mas terminou classificando o crime como estelionato, nada impede que o juiz corrija essa classificação, não o fato, condenando o réu por furto qualificado, tá? Com base nas provas, materialidade e autoria, diferente do que está na denúncia. Isso é a chamada emendatio libelli. Percebam, gente, que nesse caso a gente não vai falar de violação do direito de defesa, porque o réu, como eu já disse, ele se defende dos fatos alegados e não da capitulação legal respectiva, tá? Com a emendatio libelli podem ocorrer 3 situações pontuais. Primeiro, a pena não se altera, então o Ministério Público narra extorsão e pugna pela condenação por roubo. São penas iguais, a pena não vai se alterar, pode acontecer. A pena aplicada é menos grave, então o Ministério Público narra um furto lá na denúncia e a condenação vem por roubo, menos grave. O reconhecimento da emendatio conduz a uma condenação, então, menor do que a que foi pleiteada. Terceira possibilidade, a pena aplicada é mais grave. Tá. Então, assim, o que vai acontecer? Se o juiz se equivoca na hora de aplicar essa pena, o promotor também, tá? Um tá falando de roubo, outro tá falando de furto. Nenhum dos dois narra o fato evidentemente reconhecido, tá? Nenhum dos dois narra esse fato, que o réu deveria ser condenado. Não pode, tá? Então, recorreram, o Ministério Público recorreu, a defesa recorreu. O tribunal, ele não pode fazer essa emendatio libelli em recurso que for manejado pela defesa, porque isso consagraria a chamada reformatio in pejus, tá? Que é vedado no nosso ordenamento jurídico na dicção do artigo 617 do Código de Processo Penal. Então, qual que é a regra aplicável ao julgamento proferido pelo tribunal? Nesta forma, o tribunal, quando ele julga um recurso do réu, ele pode aplicar uma pena mais grave, mas desde que o fato que o tribunal insira na condenação esteja devidamente identificado, expresso na denúncia. Então, lembrando,
o acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, certo? Não da sua capitulação. O tribunal, ele pode dar ao fato uma definição jurídica diversa daquela apontada na denúncia, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Então, para a gente conseguir entender, tanto o juiz quanto o tribunal podem dar classificação diversa da denúncia para condenar o réu, emendatio libelli, mas não pode modificar o fato atribuído ao réu na denúncia, beleza? Agora vamos falar de desclassificação. Quando o juiz profere a sentença, ele pode se convencer que o réu praticou um crime diferente daquele que foi classificado na denúncia ou queixa, tá? Essa é uma outra modificação, certo? Quando há desclassificação, nós vamos mudar a natureza do crime. Por exemplo, um crime de homicídio, depois de todas as provas produzidas, pode-se chegar à conclusão que é uma lesão corporal. Isso é desclassificação, tá? Na emendatio libelli, o juiz pode dar uma definição jurídica diversa daquela que foi constado na peça acusatória, mas não muda a descrição fática. Se da conduta descreve um crime contra o patrimônio, o juiz pode dar uma definição jurídica diferente, né? Patrimônio, furto, estelionato, mas não pode fugir da conduta. A conduta tem que ser a mesma. Com a desclassificação, a hipótese introduzida é do parágrafo 2º do artigo 383 do Código de Processo Penal. A consequência é uma nova definição jurídica dada ao fato. Então, o magistrado pode fazer isso, tá? Verificando, inclusive, que ele não é competente para julgar essa nova classificação que ele deu, pode remeter os autos para juízo competente. Beleza? Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora de mutatio libelli. Então, a gente viu o emendatio libelli, tá? Agora, a gente vai ver mutatio libelli. É um outro instituto. E essa mutatio libelli é a possibilidade de dar ao fato uma nova definição jurídica, com base na prova dos autos. Não é, pois, tá, uma mera opinião do julgador, baseada no seu subjetivismo pessoal. Essa alteração da imputação formulada pela acusação tem que estar concentrada em bases sólidas, tem que estar nos autos, então tem que estar lá depoimento das testemunhas, exame pericial, documentos, para se chegar a essa conclusão. Ao final da instrução, pode-se constatar que os fatos narrados na denúncia ou queixa não coincidem com as provas colhidas. Então, pode ser necessário adaptar essa peça acusatória ao contexto das provas produzidas. Evitando-se qualquer surpresa ao réu, vai se seguir, então, disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal, que eu peço para vocês que leiam, tá? Como que é, então, esse conceito de mutatio libelli? Oportunizar ao Ministério Público a inclusão de nova circunstância fática em razão de divergência entre os fatos indicados na inicial e aqueles apurados na instrução processual. Qual que é o momento de se fazer? O promotor narra uma subtração sem violência na denúncia e requer a condenação por furto. Mas a instrução revela que houve violência na execução do crime. Então, o que o juiz faz? Abre vista ao Ministério Público para fazer o aditamento da denúncia no prazo de 5 dias. O defensor também vai se manifestar no prazo de 5 dias. Haverá novo interrogatório, haverá oitiva de testemunhas. Porque agora a gente está alterando o fato, tá? Isso se aplica somente às ações públicas e privadas subsidiárias da pública, tá? Não se aplica à ação privada, certo? Artigo 385 do Código de Processo Penal é o próximo tópico, independência do juiz. No crime de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha opinado por absolvição. Pode reconhecer uma agravante, mesmo que não tenha sido alegada nenhuma. Isso é independência do juiz. Na ação penal pública, o juiz, quando ele sentencia, ele tem ampla liberdade e independência. Então, o Ministério Público pode pedir absolvição, como eu disse, e o juiz, com base nas provas dos autos, pode condenar, tá? Isso só pode acontecer na ação penal pública, na ação privada não pode, tá? Se o autor requerer absolvição, o juiz tem que extinguir o processo, decretar a extinção da punibilidade do réu, beleza? Vamos falar agora sobre sentença condenatória, artigo 387 do Código de Processo Penal, leitura obrigatória também. Quais são os elementos obrigatórios da sentença? Dentre os elementos,
tá? Tem vários elementos. O inciso 5 determina a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, tá? Que tenham sido sofridos pela vítima, beleza? A sentença absolutória está prevista no artigo 386, então o juiz vai absolver o réu, vai mencionar na causa dispositiva o motivo, né, desde que esteja aprovado. Aí começa lá, né, a inexistência do fato e vai, tá? Há dois tipos de sentença penal absolutória, própria e imprópria. O parágrafo único trata dos efeitos da sentença absolutória. Na sentença absolutória, o que o juiz vai fazer? Mandar pôr o réu em liberdade, ordenar a cessação das penas provisórias propriamente aplicadas, das penas acessórias, provisoriamente aplicadas, ordenará a cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas, aplicará a medida de segurança se cabível, tá? Muito embora se trate de uma absolvição, gente, ela é imprópria, neste caso do inciso 3º, porque há uma restrição a direitos, tá? A medida de segurança, ela não se confunde com pena, mas é uma modalidade de sanção penal, certo? Por isso, quando o recurso é manejado exclusivamente pela defesa, o tribunal não pode impor medida de segurança, porque seria uma reformácio in pejus, tá? Súmula 525 do STF menciona isso. A medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando o réu tenha recorrido, tá? E sentença penal condenatória, como a gente viu, está no artigo 387 do Código de Processo Penal, é aquela que julga procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia ou queixa. Reconhece-se, então, na sentença condenatória a autoria, materialidade e se aplica uma sanção penal. Quando o juiz vai aplicar a sanção penal, pessoal, ele vai analisar com base no artigo 59 do Código Penal. Cada fato imputado ao réu deve ser analisado em separado, cada infração um tópico separado. Por exemplo, analisa a conduta de furto, depois analisa a conduta de corrupção de menores se o réu tiver sendo processado por esses dois crimes. O nosso sistema legal aderiu ao critério trifásico da aplicação da pena. Então, o que significa isso? Começa lá pelo artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima, estabelece a pena base, tá? Homenageando a presunção de inocência, os inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para aumentar a pena base, tá? Conforme o enunciado da súmula 444 do STJ, tá? Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser usados para agravar a pena base nesse momento quando o juiz está proferindo a sentença. Outra coisa também que é importante nesse momento, a mera gravidade do fato em abstrato não é o bastante para a fixação de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei. Então, quando o juiz ele vai fixar o regime de cumprimento da pena, ele não pode dizer assim, olha, eu vou fixar o regime fechado porque o réu cometeu um crime de homicídio, tentado, por exemplo. Não, ele não pode fazer isso, tá? Ele tem que analisar e fazer uma subsunção ao regime de acordo com a pena aplicada, não de acordo com a abstratividade aí do crime, certo? Isso está na súmula 440 do STJ, tá, pessoal? Outra coisa, estabelecida essa pena base, então, passa-se a segunda fase de aplicação da pena. O que vai fazer? Observar as circunstâncias atenuantes e agravantes e vai se fixar uma pena provisória, certo? Na terceira e última fase da dosimetria, nós temos causas de diminuição, causas de aumento de pena previstas na legislação penal. Depois que o juiz analisa essas três fases, ele chega a uma pena definitiva, que ele tem que colocar lá nessa pena, natureza dessa pena, se é privativa de liberdade, detenção, prisão simples, quantidade dessa pena, tem que colocar também na sentença o regime inicial de cumprimento da pena privativa. Vai ser fechado, vai ser semiaberto, vai ser aberto, tá? É possível conversão da pena privativa em restritiva? Também ele tem que analisar nessa sentença. Se tiver previsão de multa no crime cometido pelo réu, o juiz também tem que aplicar essa multa, tá? E se for o caso ainda, o juiz deve condenar o réu às custas processuais, ok?
Tem uma previsão numa lei 11.719 de 2008 que ela prevê que o juiz fixe um valor mínimo, isso é importante, para a reparação dos danos causados à vítima. Um dos efeitos da condenação, então, é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, artigo 91, inciso 1 do Código Penal. O direito do réu recorrer em liberdade também deve ser fundamentado e analisado. A detração, conforme o artigo 42, também deve ser inserida na sentença, tá? Então, no caso do réu ter sido preso preventivamente nos autos, poderá ficar a cargo do juiz da execução essa detração ou ali na sentença, certo? O que é detração, então, pessoal? É o cômputo da pena na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo em que o indivíduo estava recolhido na prisão provisória no Brasil ou no exterior, ou ainda alguma prisão administrativa ou algum tipo de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, artigo 42 do Código Penal, certo? O artigo 66 da LEP, ele diz que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração penal. Mais ainda de requisitos da sentença. O juiz tem que decidir sobre as apreensões e depósitos realizados nos autos, tá? Por exemplo, foi apreendido um veículo no começo do processo, ou o juiz depositou, o réu depositou fiança, tem que analisar também. Os honorários do advogado, se o réu foi defendido por advogado nomeado, o juiz ele precisa arbitrar esses honorários para esse advogado, de acordo com a tabela existente na ordem dos advogados. A vítima deve ser comunicada, então o juiz deve determinar a intimação da vítima na sentença, conforme o artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ainda, a sentença deve determinar a publicação, registro e intimação das partes, ok? Com o trânsito julgado, o juiz vai determinar as comunicações necessárias, o Tribunal Eleitoral tem que ser comunicado, porque a gente tem uma regra constitucional do artigo 15, que é a suspensão dos direitos políticos do réu em caso de condenação. Se o réu foi condenado em custas, o juiz também vai intimar esse réu para pagá-las. Quando todas essas diligências forem cumpridas, determina-se o arquivamento dos autos. Por quê? Porque vai ser instaurada uma execução de pena. O processo de conhecimento é arquivado diante da instauração da execução de pena, no caso da condenação. Ok? Artigo 389 a 392 do Código de Processo Penal. Prolatada a sentença, vai se impor a publicação para os efeitos legais, produção dos efeitos. É com a publicação, pessoal, que a sentença se torna um ato processual. Então, até a publicação, ela é uma expectativa de pronunciamento jurisdicional. Na sentença, então, tem que vir inserido lá no final da sentença, o famoso publique-se, registre-se, intime-se. No caso de sentenças proferidas em audiência ou em sessão do tribunal do júri, essa publicação e essa intimação são feitas naquele ato, né? Ocorre naquele ato ali. Depois vai ser necessário só o registro da sentença. Sentença declaratória de extinção da punibilidade, o que é? É uma decisão definitiva do processo, julga o mérito da causa, mas não julga se é procedente ou improcedente. Essa sentença pode ser decretada antes ou depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Antes da sentença, ela pode reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Depois, a sentença reconhece a prescrição da pretensão executória. Por quê? Antes da sentença, pessoal, o Estado tem o direito de punir, por isso, prescrição da pretensão punitiva. Depois da sentença condenatória, o Estado tem o direito de executar, por isso, extinção da pretensão executória, certo? A intimação das partes da sentença, a gente já viu lá no nosso tópico de intimações, mas vamos repetir aqui. Ministério Público e defensor nomeado ou defensor público, intimação pessoal. Defensor constituído ou advogado do querelante, intimação por publicação. Embora, como a gente já viu, no sistema Projúri, as intimações são feitas da mesma forma, tá? Efeitos da sentença penal condenatória. Quais são os efeitos principais da sentença penal condenatória? Imposição de pena, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Os efeitos extrapenais obrigatórios e genéricos da sentença condenatória.
previsão está no artigo 91 do Código Penal, que eu peço que vocês leiam. Há ainda os efeitos decorrentes da Constituição Federal, como eu falei, que são a suspensão dos direitos políticos e impedimento de naturalização. Vamos lá. Coisa julgada e preclusão. O que é coisa julgada? Destina-se a tornar definitiva uma solução dada pelo Poder Judiciário a uma determinada controvérsia que a ele tenha sido submetida. Então, a coisa julgada se divide em duas espécies. A coisa julgada formal e a coisa julgada material. O que é a coisa julgada formal? Reflete a imutabilidade da sentença. Então, no processo onde ela foi proferida. Tem efeito preclusivo, impede uma nova discussão sobre o mesmo fato no mesmo processo. Na coisa julgada material, existe a imutabilidade da sentença que se projeta fora do processo. Então, obriga o juiz de outro processo a acatar essa decisão e veda a discussão dentro e fora do processo em que foi proferida a decisão. E o que é preclusão? Preclusão é um fato processual extinto de caráter secundário, tem condão de obter que se impeça o prosseguimento do processo com possibilidade de ser discutida novamente a mesma questão. Maria Helena Diniz diz assim: preclusão é a perda de um direito subjetivo processual pelo seu não uso no tempo e no prazo devidos. Acho que é isso, pessoal. Nossa, eu trabalhei bastante para fazer essa aula, né? Com os apoios aí doutrinários que eu tive, enfim. Espero que vocês aproveitem bem essa nossa aula. Fiquem com Deus, né? Eu vou mandar as atividades, como sempre, no e-mail. Até a próxima.